Olá, sejam bem-vindos ao programa Entendendo a Nova Lógica Financeira. Por aqui, você vai compreender as principais inovações que estão acontecendo no mercado financeiro e como se preparar melhor para elas. Bom, meu nome é Bruno Diniz, sou especialista em inovação no mercado financeiro, sou palestrante, professor e autor dos livros O Fenômeno Fintech e a Nova Lógica Financeira. Pessoal, dessa vez eu vou apresentar para vocês um trecho do evento Future of Money que eu participei, que é um evento organizado pela Exame, está na sua terceira edição. E nele eu falei um pouco sobre novos meios de pagamento conectados ao Open Finance, juntamente com o Elad Zoppo, que é CEO da Payface, uma empresa focada em pagamentos via biometria. O Open Finance vai possibilitar com que nós, consumidores, possamos ter cada vez mais poder sobre os nossos dados financeiros. Com isso, um escopo expandido, maior até do que a gente já viu fora do Brasil, como no Reino Unido, onde a gente pode só compartilhar ali informações de conta. Aqui a gente vai ter o poder de compartilhar informações, dados cadastrais e dados transacionais relativos a produtos como seguro, investimentos, câmbio e por aí vai. Além disso, o Open Finance vai possibilitar que a gente tenha também novas experiências em relação a pagamentos. Isso porque vai ser criado, já é criado dentro do Open Finance, a figura do iniciador de transação de pagamentos, que a gente explorou bastante, inclusive nesse bate-papo com o Eladio, a respeito do que é, para que serve e como vai conseguir mudar a vida dos consumidores. Bom, pessoal, fique com o vídeo agora. E se você quiser ver a versão completa, a gente tem só o corte especificamente desse bate-papo com o Eladio, mas se você quiser ver a versão completa, recomendo que vocês entrem aqui no canal da Exame, que vai estar na descrição. E por lá a gente tem o link dos 3 dias de evento, que também contou com a participação de vários nomes nacionais e internacionais, falando de tudo, desde Open Finance a mundo cripto, NFT, enfim, tudo relativo aí à inovação dentro do mercado financeiro. Um forte abraço e vamos ver o vídeo. É um prazer estar com vocês aqui no Future of Money e espero que tenham gostado do painel sobre blockchain para negócios. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre novos meios de pagamento que estão conectados ao Open Finance. Para esse papo, a gente está aqui com o Elad Zoppo, que é o CEO da Payface, que é uma fintech inovadora que tem pagamentos via biometria. Mas antes de começar e a gente pular nesse assunto, eu queria ouvir um pouco de você, Eladio, sobre você e também sobre a Payface, para dar um pouco de contexto aqui para quem está ouvindo a gente de casa. Seja bem-vindo. Prazer. Obrigado pelo convite, Bruno. Prazer estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Eladio, eu sou cofundador e CEO da Payface. Nós somos uma iniciadora de pagamento por meio de biometria facial. A gente está na jornada desde 2018, no momento que a gente fundou a nossa companhia. Eu já sou empreendedor de algumas jornadas, meu sócio também, a gente já fez empresas antes do segmento correlato. E agora a gente está aqui enfrentando essa nova jornada com a Payface desde 2018. Que bacana. E vocês ficam sediados em São Paulo ou Florianópolis, né? Ou não? Nós temos a sede em Florianópolis e um escritório em São Paulo também. Nesse momento eu estou falando aqui de Florianópolis. Ah, que maravilha. Beleza. E, Eladio, para a gente começar um pouco, acho que é bom a gente dar um passo para trás para falar um pouco sobre o Open Finance. A gente está num processo de regulamentação do sistema financeiro aberto, então uma das possibilidades que a gente vai ter é o mais fácil compartilhamento de informações de transações, de histórico de transações financeiras, dados cadastrais, também tudo isso com a premissa de termos serviços financeiros mais personalizados aqui no mercado brasileiro, além da possibilidade da gente ter também menores custos em cima dos produtos financeiros e experiências também aprimoradas. E com base de tudo isso, além disso, a gente também tem uma nova figura que entra dentro da realidade do Open Finance, que são as empresas de iniciação de pagamentos, de transação de pagamentos, as ITPs. E as ITPs estão totalmente conectadas com esse papo que a gente vai fazer aqui sobre novos meios de pagamento dentro dessa esfera. Você poderia falar um pouco para a audiência sobre como que funciona a operação de uma ITP, e quais são os benefícios que você enxerga para a indústria de pagamentos, quais as transformações que elas podem trazer para a indústria de pagamentos? Legal. Eu vou resgatar um pouquinho a história da Payface. Ali, como eu falei, a gente fundou a companhia em 2018. Em 2018 tinha 3 grandes frentes que estavam sendo discutidas ainda muito em âmbito conceitual. Primeiro era o Open Banking, agora a gente considera como Open Finance, tem falado muito o termo Open Finance, na época se falava Open Banking, o pagamento instantâneo que se tornou o Pix, não precisa nem descrever aí o que o Pix se tornou para o mercado nacional, e a LGPD. Eram 3 interlocuções ali que se tratava em âmbito conceitual, não se sabia exatamente como que se executaria, mas são totalmente interligadas. E dentro desse Open Finance, Open Banking, foi dividido em algumas etapas, são 3 fases.
A fase 3 do Open Finance, ela tem como prerrogativa o nascimento da IP e ITP, não confundir com TCP e IP, IP e ITP, que são as IPs, iniciadores de transação de pagamento, IP e ITP, que na verdade é uma submodalidade das IPs já muito bem conhecidas e que são reguladas pelo Bacen a partir de um volume específico de movimentação. Mas como a ITP está surgindo agora, ela precisa ter o aval do Banco Central antes mesmo de entrar em operação. A nossa companhia ela muito se aproxima a esse modelo, a gente está fazendo aí os caminhos agora para buscar essa regulamentação junto ao Bacen. Então, algo em torno desse ano, a gente já deve ter algum protocolo, enfim, seguir. A gente está fazendo a consultoria prévia estratégica para poder fazer esse entendimento mais factível. E o iniciador de pagamento, ele facilita muito a vida do consumidor final. Ele, basicamente, vai poder iniciar pagamentos em aplicações, em soluções embedadas, para o usuário, sem que ele precise sair daquele ambiente. Então, vou dar aqui um breve exemplo. Um usuário pode estar lá num chat, ver um amigo, um conhecido, alguém querendo vender algum item, e dentro daquele próprio chat poder fazer uma transação de pagamento usando o seu banco, ou sua wallet, ou sua IP favorita, para fazer aquela transação de forma segura. Legal. E o interessante é que a gente tem, inclusive, algumas empresas, até Big Techs, entrando nessa ideia tornando, né, e aplicando para se tornar uma empresa de iniciação de transação de pagamentos, como é o caso também do Facebook com o WhatsApp, né? Então, também já abrindo essa possibilidade. Mas esse é um caso de uso específico. Assim, você teria outros casos de uso que você poderia comentar aqui com a gente e também se futuramente, né, você falou que estão aí olhando para esse mercado, futuramente talvez fazendo parte disso, mas você consegue enxergar isso também em outras realidades, talvez em aplicativos de delivery e outros tipos de casos de uso de uma forma geral? Legal. Vamos começar então por esse último exemplo que você citou de aplicativos de delivery. Então, hoje você faz uma transação lá no aplicativo de delivery, coloca o seu cartão de crédito e faz uma compra de transação não presente, que é assim que a gente se refere tecnicamente. No momento em que o Open Finance na fase 3 estiver em operação total, esse aplicativo de delivery ele também vai poder ser uma IP-ITP, conectar com os seus bancos favoritos, wallets ou IPs que você utiliza, e você fazer um pagamento direto para o seller, o restaurante, enfim, o supermercado que vai fazer a entrega do seu delivery, e fazer a transação, por exemplo, Pix, um pagamento instantâneo para aquela organização de forma direta, do mesmo jeito que hoje ele consegue fazer isso com o cartão de crédito. Então, essas medidas, principalmente falando ali de delivery, elas vão ser uma inclusão digital muito grande, porque nem todo mundo tem disponibilidade de cartão de crédito, nem todo mundo tem um cartão de débito que são aceitos nessas soluções. Então, a gente começa a ter um leque muito maior de usuários vindo para esse mundo digital. E só um resgate de como veio aí um grande player de mobilidade no Brasil alguns anos atrás. Em nenhum lugar do mundo eles aceitavam outro meio de pagamento senão cartão de crédito. Aqui no Brasil eles tiveram que passar a aceitar dinheiro, justamente porque o público não tinha o cartão de crédito. E essa medida que a fase 3 do Open Banking vai poder possibilitar para o usuário, vai aumentar ainda mais a digitalização das transações. Excelente. E interessante, até dando um pouco também de contexto do que você falou, a gente tem essa realidade de iniciação de pagamentos acontecendo em outros lugares onde o Open Banking também é presente, como é o caso, por exemplo, no Reino Unido. A gente tem lá a figura do PISP, né, do PISP, que é o Payment Initiation Service Provider. Né? Aqui no Brasil a gente começa também a ver esse desenho acontecendo e com uma grande diferença, né? Porque enquanto lá você não tem uma realidade como a infraestrutura do Pix, aqui no Brasil a gente tem a infraestrutura do Pix e a conexão disso pode fazer com que a gente tenha uma combinação muito interessante em termos de serviços e soluções. Né? E aí eu queria entender também um pouquinho, né, agora pulando um pouco especificamente para a solução da Payface, do que vocês desenvolvem, a gente teve sim um crescimento aí de pagamentos com biometria, principalmente na China, que é um país também que antes disso teve uma ascensão do QR Code, né, que era bastante popularizado aí em função do WeChat e outros aplicativos, do próprio Alipay também.
mas a gente acabou transpondo a realidade para o Brasil, a gente não viu esse fenômeno acontecendo, né? E lembrando também que na realidade chinesa são infraestruturas dessas empresas, né? Da Tencent, que é dona da WeChat, e a infraestrutura da Ant Financial, do Ant Group, que é ali da Alipay. Como é que você enxerga isso olhando para uma realidade brasileira, né? A gente viu que o QR Code não pegou aqui, e como você enxerga que a biometria, o pagamento via biometria, ela vai conseguir atingir um status aí de algo realmente popular, levando em conta que a gente também tem uma infraestrutura diferente, aspectos culturais diferentes. Então a gente pula direto, você imagina que a gente nem passa por QR Code, a gente já pula direto para essa fase, ou alguma coisa diferente acontece nesse meio do caminho aí? Bruno, eu usei essa frase muito tempo, muitas vezes, falando com investidores, com mídia, etc., defendendo a tese de que a gente pularia essa fase de carteiras com QR Code. E aí eu vou explicar o porquê que eu defendo essa tese. O nascimento do pagamento digital na China, ele foi direto do analógico para o digital. Então, você não tinha pagamento de cartão de crédito massivamente aceito na China. Você usava o papel, e isso era 90% do mercado, algumas pequenas ilhas em que a frequência de estrangeiros era maior, você tinha uma aceitação do Card Network de Visa, Master, mas muito pequena ainda. Aqui no Brasil, a gente sofre muita influência do mercado ocidental americano e europeu. Nossos desenvolvimentos vêm muito na carona desses dois mercados. E a gente mudou, paulatinamente, a gente acabou andando do mercado analógico para o mercado eletrônico, que é o pagamento eletrônico. Então, a gente saiu do papel moeda e começou a digitalizar os pagamentos por meio de tarja magnética, por cartão de chip, depois o contactless, que veio muito fortemente. Então, a gente entrou no mercado eletrônico que também entrega uma UX muito boa. Então, a UX do pagamento físico, analógico, ela é péssima. Então, a China, ou ela desenvolvia um pagamento, uma rede de aceitação eletrônica própria, ou eles iriam direto para o digital. Mas como eles demoraram muito para fazer essa transição para o eletrônico, eles foram direto para o digital no QR Code e a UX é melhor do que o pagamento analógico. Mas a UX do pagamento eletrônico hoje ela é muito boa. Então, você vai lá, você paga no contactless, você paga com relógio, você paga com celular. Então, não faz sentido para o usuário pegar um celular, abrir um aplicativo, ler um QR Code. É uma fricção a mais que hoje ele paga no contactless e é mais rápido. Então, por isso que o pagamento, por isso não, meu entendimento, observando o comportamento dos usuários, é que por isso o QR Code não entrou massivamente. Hoje, em operações da Payface, a gente já lidera frente a transações de QR Code. Em estabelecimentos grandes, com redes consolidadas, a gente já faz mais transação do que diversas wallets, se não todas, que fazem o pagamento por QR Code. Então, eu defendo essa tese de que a gente vai passar para o pagamento biométrico, porque a UX é melhor, a segurança é maior, a experiência do usuário, e aí, então, a gente consegue agregar valor. Um produto ele só se viraliza, só ganha escala se ele entrega valor para o usuário final. Foi isso que aconteceu lá na China com o QR Code, porque ele entregou muito valor porque as pessoas usavam o papel moeda antes. Aqui a gente já estava no pagamento eletrônico. E foi um ponto interessante que você colocou, né, em relação a esse downgrade de user experience aqui na solução, né? Assim, a gente aqui no Brasil mesmo, a gente conseguiu com o Pix, né? Acho que para transferência entre pessoas ficou muito claro, né? Que você tem um benefício, é muito fácil você usar a chave do Pix. Mas se você olhar, por exemplo, no pagamento, né, do varejo, por exemplo, você não vê o pessoal usando o QR Code. QR Code, que assim, meio que nasceu uma experiência inspirada na experiência chinesa, mas que já nasceu com uma certa defasagem aí do ponto de vista de UX, né? Então, realmente, eu acho que talvez exista uma possibilidade, né? O contactless, com a pandemia, cresceu muito, isso olhando para a rede, né, de cartões, mas talvez um próximo nível ali de experiência baseada em biometria, né? E vocês estão conectados ao Pix, como é que é? Me conta um pouco, é muito mais uma interface de pagamento, mas no back-end a gente está falando da transação acontecendo via Pix, como é que funciona? Legal. Quando você falou da PISP, do Payment Initiation Service Provider, eu me lembrei da concepção da nossa companhia mais uma vez, porque a gente focava muito nesse modelo de operação, em que a Payface tinha como objetivo iniciar a transação
Quando a gente começou, as pessoas perguntavam, você vai ser um adquirente? E naquela época, quem fazia pagamento era acquire, né? Então, a gente acabou olhando esse mercado desde o início, antes mesmo da consolidação da fase 3 Open Bank aqui, legalmente falando no Brasil, em que foi criado e regulamentado, é muito recente, foi em outubro de 2020 que foi regulamentado a IP-ITP. Então, a gente sim tem o interesse de se tornar uma IP-ITP, possibilitar um pagamento via Pix com o rosto, de forma segura. O Pix ele tem sido transformacional na vida de muitos brasileiros. Nós que temos uma conta de banco com relacionamento talvez um pouco mais longo, etc., a gente até ganha algum benefício de fazer transferência gratuita. Mas o público em geral não tinha esse benefício, essa possibilidade de fazer uma transferência para as pessoas corriqueiramente. Ele se planejava para fazer 4 transferências no mês, um para pagar água, outro para pagar luz e outro para pagar aluguel e deu. E depois ele tinha que sacar dinheiro para pagar as pessoas. Então, isso é a base meio de pirâmide, ela se dava dessa forma. Então, a transferência bancária era muito pouco utilizado. Hoje eu vou lavar o carro, fazer coisas que geralmente a gente precisava sacar dinheiro, pagar estacionamentos mais simples, e a pessoa passa a chave Pix para fazer o Pix ali na hora. Então, essa inclusão do pagamento digital foi muito boa. Trouxe, no entanto, diversos novos problemas que não existiam, como, por exemplo, sequestro relâmpago, roubo de smartphone. Então, gerou um pouco de insegurança nas pessoas sobre utilizar o Pix. O meu pai demorou 9 meses para poder usar o Pix, ficou com medo, eu tive que convencer ele que aquilo ali era uma solução do Banco Central, não um aplicativo novo, e algo que ele não tinha como dizer não. Eu provei para ele que ele tinha que fazer parte, porque eu fiz um Pix para ele, aí ele viu que o negócio funcionava e ele não precisava só cadastrar a chave para poder fazer parte. Então, o uso da biometria no meio físico para fazer um pagamento via Pix é uma tese que nós defendemos aqui para aumentar a segurança dessas transações, aumentar a segurança das pessoas também, relacionados a furtos, etc. Então, a gente acredita que a gente pode contribuir nesse processo fazendo uma UX ainda melhor. É isso que a gente acredita. Então, e o Pix Face, né, pagar com o rosto, é uma tese que a gente defende, que é entrar no mercado tão logo nós tenhamos a regulação do Bacen e que a gente cria a estrutura de parcerias, etc., para poder viabilizar isso. Ótimo. Legal que você tocou no ponto de segurança e talvez, de fato, imaginando de uma forma mais ampla, uma forma com que você faça um pagamento autenticando com o rosto pode ser, sim, uma forma, de alguma forma, de avançar e aprimorar essa questão, esse aspecto de segurança também, que eu acho que é bem importante. E olhando para isso também, eu queria entender de você se você acredita que a gente, para poder ter um avanço maior nessa parte, né, e expandir até as possibilidades que a gente tem com biometria facial, talvez o desenvolvimento de um mecanismo nacional de identidade digital que também contemple aspectos de biometria, pode ser algo que leve a avançar, e eu não sei se você também tem algum paralelo internacional em relação a isso, porque talvez eu entenda que a gente ainda tem um desafio de identidade digital de uma forma geral, né, mas se ele também não evoluir com aspectos de biometria, a gente pode também já começar com algo que fique capenga aí de começo. Né? Como é que você pensa a respeito disso? Eu penso que a gente vai certamente caminhar para um processo como esse, em que a identidade digital seja uma coisa consolidada e o governo faça parte disso. O primeiro indício, ou um dos indícios que tem surgido recentemente, na segunda-feira saiu aí um acordo entre o Gov.br e a Associação Brasileira de Bancos. Gov.br é aquele aplicativo lá que você pode ver a sua identidade junto ao governo, cadastrando a biometria por meio da biometria que roda em algumas autarquias do governo federal, e que, por exemplo, o pessoal para consultar a vacina lá no Conect SUS recentemente acabou utilizando isso. Então ficou muito mais popular nos últimos meses o Gov.br, que todo mundo hoje que tem uma CNH e tirou a biometria no momento de emitir o seu documento faz parte dessa base de dados, que é a base de dados mais acho que fidedigna do mercado, que é uma base de governo, e que vai aumentar porque o governo ele pode exigir a biometria facial em diversos outros estágios de vida daquele cidadão. Então, eu acredito sim que a gente vai caminhar para isso. Países da Europa Oriental têm feito esse processo de identidade digital de uma forma bastante
completa, assim como países do Sudeste Asiático, não somente a China, mas outros países menores, que estão focando na experiência do usuário com identidade digital para qualquer serviço governamental. Então, eu entendo que a gente está vivendo esse caminho, esse acordo aí com o Ministério da Economia e a Associação Brasileira de Bancos foi uma prova de que a gente caminha para esse processo, e eu acho que é bastante benéfico para o mercado como um todo e para os players que atuam nele. Maravilha. Eladio, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Queria agradecer muito a tua participação, acho que contribui muito aqui para o evento de uma forma geral, e para a gente pensar sobre novos ângulos referente a esses novos meios de pagamento que estão conectados ao Open Finance e que, combinado com outras infraestruturas e também com essa questão da identidade digital, pode fazer com que a gente tenha um salto, né, e pule alguns outros momentos, como o próprio QR Code que a gente vem falando aqui durante essa fala. Então, muito obrigado e muito sucesso aí com a Payface, com essa aspiração que vocês têm de prosseguir dentro desse mercado, tá bom? Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aqui do Future of Money e da Exame.